delongas, eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. 1 Pedro 2, 9. Pedro 2, 9. Eu creio que já vai ser transmitido para vocês que não trouxeram a Bíblia, mas que juntos a gente possa estar lendo a palavra do Senhor. Eu não vou te pedir para ficar de pé, mas reverentemente a palavra do Senhor que será lida nesse momento, eu convido você a curvar o seu coração diante dessa palavra. Diz assim a palavra do Senhor: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos ler de novo? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Amém? Feche seus olhos, mas não feche a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, porque como diz o nosso bispo, a oração está sempre em ordem. Amém? Feche os seus olhos. Deus amado, Pai querido, Senhor, nós cremos na sua palavra, Senhor, neste momento. Senhor, nós cremos, meu Pai, na sua misericórdia, nós cremos na sua graça, meu Pai, cremos no seu poder. Ó Pai, nesta noite, meu Pai, nós estamos aqui para te cultuar, sim, Deus. Nós já louvamos o Senhor, entoamos cânticos aqui, Senhor. Nós já ofertamos, ó Pai, colocamos, meu Pai, os nossos pedidos de oração, fomos ativados profeticamente, Deus, mas agora nós pedimos que o Senhor venha falar ao nosso coração, porque se nós estamos aqui, Senhor, porque nós também somos dependentes da sua palavra, essa palavra que é verdade, Senhor, para as nossas vidas, ó Pai. Então, Senhor, fale, Senhor, através, meu Pai, do seu Espírito Santo nessa noite, meu Pai, que não seja eu, mas o doce Espírito Santo esteja conduzindo essa mensagem, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, meu irmão, minha irmã. Amados, nessa semana que passou, eu estava passando os reels do Instagram, eu deparei com os reels da Gabi Sampaio, que ela estava respondendo uma caixinha de perguntas do Instagram, e a pergunta que chegou para ela me chamou muita atenção. Eu sou líder do Ministério de Louvor, eu também sou músico, e a pergunta dela realmente foi uma pergunta que eu gostaria de fazer. E a pergunta foi: Gabi, como que eu faço para ser um grande ministro de louvor? E ela responde assim, olha, eu não sei quem viu aí esse Reels, e ela fala assim, olha, eu não sei do que se trata a sua pergunta, eu não sei se o que você está querendo saber é como eu faço para ser um grande ministro influente, um grande ministro famoso, um grande ministro de sucesso, um grande ministro rico, um grande ministro com muitos seguidores. Eu não sei se a pergunta sua é essa, mas se for essa, eu não sei te responder. Mas o que é ser um ministro de Deus? E ela fala, um ministro é aquele que representa a sua nação. O ministro é aquele que representa o seu chefe de Estado. O ministro é aquele que está na condição de ser um representante da cultura do lugar onde ele vem. O ministro é aquele que está na condição de ser um representante das leis daquele lugar. Ele obedece às leis, ele honra as suas autoridades, e ele representa de fato o que aquela nação quer e o que o seu chefe de Estado ordena. Aquela resposta foi muito boa, porque eu senti o Espírito Santo queimando no meu coração sobre isso. E o Senhor começou a motivar meu coração para escrever uma palavra a respeito disso. O que será que tem movido o nosso coração? O que será que tem queimado no nosso coração? Será que nós somos representantes disso que o Senhor colocou em nossas mãos? Amados, o texto que nós lemos hoje, acabamos de ler, de 1 Pedro 2,9, ele é o texto base da Reforma Protestante, conhecido como o sacerdócio universal de todos os santos. E esse texto, ele fala que eu e você somos sacerdotes de Deus. Eu não sei se você entendeu isso, mas eu e você somos sacerdotes do Deus vivo.
E o que é ser sacerdote do Deus vivo? É ser um representante da vida, é ser um representante desse Deus que é vivo, desse Deus que gera vida. Então o sacerdote de Deus é aquele que representa a cultura dos céus. Este ano nós estamos vivendo o ano movido pelos céus, e o Senhor está levantando sacerdotes para levar essa cultura para aqueles que não vivem os céus. Eu não sei o que você tem vivido nesses dias, nesses tempos. Eu não sei como você entra aqui numa terça profética como essa, mas eu quero te dizer uma palavra: que os céus está se movimentando ao seu favor. O Senhor está querendo levantar novos sacerdotes, levantar homens e mulheres dedicados a cuidar e servir ao Senhor. O céu precisa se mover, o céu quer se mover. O nosso Deus é um Deus dinâmico, um Deus que se move desde a criação. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Não é que o Espírito de Deus parado, não. Pairava, se movimentava. O Espírito de Deus é um Espírito que se movimenta, que Ele articula, que Ele se manifesta, mas que Ele quer viver a plenitude com os seus sacerdotes. Então quando eu olho para a palavra de Deus, nesse texto de 1 Pedro, eu entendo essa importância que o Senhor quer para as nossas vidas. O contexto dessa palavra foi escrito por Pedro, e Pedro se encontrava em Roma. Pedro se encontrava em Roma e escreveu para as igrejas que estavam na Ásia Menor, hoje atual Turquia. E esses homens eram de grande maioria de descendência não judaica, ou seja, eram gentios que estavam se convertendo agora à fé cristã. E esses homens agora estavam sendo perseguidos, principalmente por Roma e pelos gregos. E esses homens agora estavam vivendo já debaixo do jugo de Deus, do jugo de Jesus, já tinham aceitado Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Mas eles estavam vivendo a represália de um povo, a represália de um outro povo, dos romanos que estavam sendo hostis com esses novos crentes que estavam agora. E Pedro, quando ele percebe que esses homens estavam sendo perseguidos, ele escreve para eles. E ele escreve dizendo assim, olha, e essa carta é uma carta de encorajamento. Ele diz assim, olha, antes vocês não conheciam a Deus. Hoje vocês são filhos de Deus. Hoje o Senhor está te chamando para você ser diferente do passado, porque hoje vocês são diferentes desse que te persegue. Então se alguém está te perseguindo, eu não sei se você entrou aqui nessa noite pensando, Senhor, eu preciso de uma palavra porque alguém está me perseguindo. Senhor, eu preciso de uma solução, porque lá na minha empresa está muito difícil trabalhar. O meu chefe, ele me persegue. Parece que todas as pessoas que trabalham lá, parece que só eu que estou trabalhando lá. Eu não sei se o que você veio buscar da parte de Deus nessa noite é relacionado com uma perseguição que você está vivendo no seu casamento, na sua família, no seu ciclo de amizades. Mas a palavra também serve para nós nessa noite, dizendo assim, olha, você pode até ser perseguido, mas ainda que você seja perseguido, o seu Deus continua contigo, está presente na sua vida, está cuidando dos seus passos, está te levando numa nova direção que você pode até não saber, mas o Senhor vai te surpreender. Ele vai te surpreender. Então Pedro está escrevendo para essa igreja, para essas igrejas, na verdade são várias comunidades cristãs, várias comunidades messiânicas. Ele vai dizer assim, olha, vocês ainda podem ser perseguidos, mas não lute com as suas forças, porque a força de vocês não vem de vocês, a força de vocês vem do Deus do sobrenatural. Pedro está escrevendo assim, olha, vocês têm que ser diferentes. Aí Pedro ele começa a dizer assim, ó, vocês porém, por que ele fala vocês porém? Porque os outros não, mas vocês sim. Vocês porém são uma geração eleita, vocês são aquele povo que o Senhor escolheu para ser povo de Deus. O Senhor uma vez diz assim, olha, porque eu serei o teu Deus e vocês serão o meu povo. É uma geração que o Senhor escolheu. Ele diz assim, olha, vocês são esse povo, essa geração que foi eleita. Amados, eu não estou falando aqui de um grupo de pessoas, eu não estou falando de mim e de vocês, estou falando da nossa geração. Eu estou falando dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos. Eu estou falando de todos aqueles que se rendem a esse amor e esse poder de Deus. A essas pessoas o Senhor está chamando para fazer parte de uma geração eleita pelo próprio Deus Altíssimo. E esse Deus ele diz assim, olha, vocês são sim uma geração eleita, mas são sacerdócio real. Sabe o que é ser sacerdotes reais? É ser aqueles que são representantes do próprio rei. Eu não sei se você entendeu, mas você e eu somos representantes do próprio rei. O Senhor me chamou, o Senhor te chamou para ser representante desse Deus de amor.
desse Deus que Ele tira das trevas e leva para a sua maravilhosa luz. O Senhor tem chamado uma geração, meu irmão. O Senhor tem chamado uma geração, minha irmã, para fazer algo sobrenatural na terra. Mas pastor, a minha casa não é aqui, eu sou cidadão dos céus. Ótimo, que bom que você admite, que bom que você reconhece que você é cidadão dos céus. Então nessa hora é necessário então a gente tomar posse dessa nacionalidade celestial nossa, dessa cultura que nós entendemos como sendo a cultura dos céus, e levarmos essa cultura para aqueles que não conhecem os céus, levarmos essa cultura para aqueles que precisam ser movidos pelos céus, levar essa cultura para aqueles que não vivem a graça, vivem através da religiosidade, vivem através somente da lei, vivem através de culturas, de escárnio deste mundo que jaz no maligno, para que eles venham viver uma vida poderosa na presença desse Deus. E a palavra ela continua dizendo: olha, vocês são geração eleita, vocês são sacerdócio real, mas vocês são uma nação santa. O que é uma nação santa? A palavra do Senhor fala que a nação santa é todo um país vivendo de acordo com o Deus que é santo. Ou seja, é toda uma nação que está vivendo a santidade desse Deus. E viver a santidade, amados, é dizer não para o pecado. Eu sempre falo que o livre-arbítrio não é a liberdade de tomar decisões. O livre-arbítrio é a liberdade de dizer não para o pecado. Quando nós não tínhamos Jesus, antes da nossa conversão, antes do nosso momento onde que nós entregamos nossa vida para Jesus, a gente não tinha oportunidade de dizer não para o pecado. Tudo que nos era oferecido a gente aceitava, porque a gente estava preso, imerso nele. Mas depois que nós entregamos a nossa vida para o Senhor, e Ele continua sendo o Senhor, autor e consumador da nossa fé, agora eu posso dizer não quando o pecado vem até a minha tenda. Agora eu posso dizer não, porque Satanás agora não é mais meu Senhor, porque agora o meu senhorio, o seu senhorio é de Jesus Cristo. Ele que é o nosso Senhor, Ele que é o nosso Salvador, é Ele que merece toda a honra, toda a glória e todo o poder. E o Senhor nos chama para viver isso, viver como uma nação santa. E Ele fala povo de propriedade exclusiva de Deus. Sabe o que a palavra está querendo dizer? É que o nosso Deus também, apesar de ser poderoso, apesar de ser onipotente, onipresente, o Senhor também é um Deus ciumento. Sabe o que é um Deus ciumento? É um Deus que não aceita que você divida a sua identidade com mais ninguém. Que o Senhor não aceita que você viva em função de outro a não ser Ele. Um Senhor que Ele decidiu, Ele diz que Ele é ciumento porque Ele é um Deus que não permite, não quer que você se envolva com coisas que não vêm da parte dEle. E Ele nos chama para ser esse povo, essa nação santa, esse povo de propriedade exclusiva do Senhor. Mas existe um propósito para tudo isso. E o propósito vem depois da vírgula, quando diz assim: a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amados, existe um propósito estabelecido pelos céus para mim e para a sua vida. Quando o Senhor nos chama de povo de propriedade exclusiva de Deus, de nação santa, de geração eleita, Ele está falando assim: olha, vocês são chamados, não é simplesmente para viver numa bolha. Não, vocês são chamados para um propósito que eu tenho para vocês. E esse propósito é anunciar as virtudes daqueles que te tirou das trevas e te transportou para a maravilhosa luz de Cristo. Ou seja, a nossa função é pregar para aqueles que ainda não conhecem Jesus. E Pedro ele está falando isso nessa carta, no meio de um povo que está vivendo o sofrimento. Mas eu não sei se você sabe, apesar desse texto ser quase que claramente neotestamentário, é um texto que foi escrito especialmente, parece que para o Novo Testamento, essa mensagem ela não é de agora. Essa mensagem é uma mensagem muito antiga. Essa mensagem ela reflete algo que está lá no passado. E nesse passado, aonde nós encontramos esse mesmo texto em Êxodo, no capítulo 19, nos versículos de 3 a 6, que diz assim: Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor chamou e lhe disse: assim você fará à casa de Jacó, assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que eu fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre asas de águias, e os trouxe para perto de mim.
Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Então não é uma mensagem nova, é uma mensagem que está lá no Novo Testamento, sim, mas Pedro se apropria dessa mensagem para levantar novamente aqueles sacerdotes que o Senhor está tanto buscando. Mas o que houve então? Qual foi a quebra disso? Por que deu errado? E quando eu olho para esse texto, eu percebo que existem dois critérios básicos para alguém ser levantado como sacerdote. Quando a Bíblia me mostra aqui, a palavra do Senhor fala assim: ouvir atentamente a voz do Senhor e guardar a sua aliança. São dois critérios essenciais para aqueles que querem viver o exercício do sacerdote. E quando nós falamos sobre sacerdote, não tem como a gente não dizer sobre Samuel. Não tem como a gente não falar sobre o exemplo terrível do sacerdote Eli, da sua casa, que viveu as agruras de um evangelho quebrado, queimado, por causa dos pecados dos seus filhos. A primeira coisa que eu vejo aqui é que lá em 1 Samuel, no capítulo 3, versículo de número 1, a palavra do Senhor diz assim: olha, o menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto, é que a Bíblia fala que as visões e a voz do Senhor naquele tempo era muito rara. Quando eu vejo esse texto aqui, eu percebo que existe alguma coisa que parece que anda na contramão, porque a gente vê um Deus que fala, e um Deus que o tempo todo está falando. Amados, eu costumo dizer que se o Senhor não quiser falar mais nada para você a partir de agora, não quiser usar nenhum tipo de ferramenta para falar com você a partir de agora, não falar com você através de uma palavra sendo pregada, não falar com você através de um louvor, não falar mais através de um abraço, de um choro, de uma oração, ainda se Ele não falar mais, Ele continua falando na palavra dEle que está aqui. E muitas vezes nós deixamos de ouvir a palavra dEle porque hoje não consegui ir no culto. Isso não faz sentido, porque Ele continua falando mesmo quando você não vai no culto. Isso não faz sentido, porque Ele continua sendo Deus mesmo que você renuncie à presença dEle. Então, na verdade, quando eu percebo aqui que a palavra do Senhor era rara, eu me faço uma pergunta: será que o Senhor não tinha mais o que dizer? A gente está lendo 1 Samuel, a gente está falando do Antigo Testamento, olha quantas coisas foram faladas e foram escritas dali para frente. Será então que o Senhor não tem mais nada o que dizer? Será que Ele não quer mais nada a falar para nós? E eu percebo que talvez não seja isso. Talvez não é que o Senhor não tenha mais nada o que dizer. Talvez não seja que a palavra do Senhor tem sido rara. Talvez muitos de nós não tenham dado os nossos ouvidos para ouvir essa palavra. Talvez o que é rara não é a voz do Senhor, mas os ouvidos atentos em ouvir a palavra do Senhor. Talvez isso tenha sido raro naquele tempo. Não estou falando de agora, estou falando de um tempo muito passado. Estou falando ali antes de Samuel ser levantado praticamente como sacerdote ali na casa de Eli. Eu estou falando de um tempo onde a voz do Senhor era tida como rara e as visões não eram muito frequentes. Amados, quando a gente para de falar com alguém, durante muito tempo, essa pessoa já não quer mais falar com a gente perde o contato, perde a amizade, aquela coisa vai ficando para lá, e a gente não pode falar que a gente não gosta mais daquela pessoa. Na verdade, a gente simplesmente parou de ouvir aquela pessoa, a gente parou de procurar aquela pessoa, a gente parou de ir na casa dela, aquele WhatsApp que você mandava todo dia lá, importunando ela, aquela mensagem de bom dia, de boa tarde, de boa noite, aquele versículo bíblico, você parou de mandar, você também parou de receber, então vai enfraquecendo. E alguém pode falar assim: olha, a partir de certo tempo, a amizade do fulano com o ciclano foi enfraquecendo. Não é que a amizade vai enfraquecendo, não é porque um não quer ser amigo do outro, é simplesmente porque o relacionamento vai acabando. Quem é casado aí sabe o que eu estou falando. Quem é casado tem necessidade, a mulher falar, o esposo ouvir, o esposo falar, é necessário. A vida, como casal, ela é principalmente o diálogo.
E muitos de nós negligenciamos o diálogo e vivemos uma vida em silêncio dentro de casa. E a gente quer adivinhar o que a esposa quer quer adivinhar o que o marido quer, e um fica parecendo que está lutando contra o outro. É porque o relacionamento já está sendo quebrado. Aquilo que é mais importante está sendo negligenciado. Aquilo que antes era para ser um diálogo, era para ser uma voz a ser ouvida, a ser praticada, agora deixa de ser essa voz e começa a andar na contramão daquilo que é chamado de relacionamento. Amado, meu irmão, minha irmã, o Senhor quer reativar um relacionamento com você nessa noite. O Senhor quer reacender uma chama de buscar Ele a todo tempo. O Senhor quer ouvir você novamente buscando Ele, e não é no culto não, é lá na sua casa, no seu lugar secreto, quando você dobrar os joelhos no chão e começar a falar: Senhor, eu estava muito tempo sem vir nesse lugar, mas eu estou aqui e eu quero ouvir a sua voz. Então fala, Senhor, fala comigo, porque eu quero estar aqui. Seja como Samuel diz assim: olha, eu estou aqui, fala que o seu servo te ouve. Muitas vezes é necessário tomarmos uma posição mais drástica. Eu não sei você, mas eu preciso de direção de Deus. Você precisa de direção de Deus? Você acorda e sai para qualquer lugar e não precisa de direção de Deus? Eu preciso saber o que eu vou falar, o que eu vou pensar, o que eu vou postar, onde eu vou frequentar, o que eu vou falar, o que eu vou orientar. Tem várias coisas que eu preciso de saber, e nem todas elas eu sei de fato. Eu sou dependente de Deus, eu careço da misericórdia e da graça de Deus. Eu preciso desse Deus, e não tem como eu me relacionar com Deus somente aos domingos, somente às terças. Não dá, é muito pouco, eu preciso de mais. Então, se você não sente essa necessidade, eu peço ao Espírito Santo para gerar essa necessidade em você nessa noite. Que você comece a sentir a necessidade de buscar ao Senhor. Não buscar o Senhor somente quando você quer, quando você precisa, ou quando alguém te pega na mão e te leva para a igreja, não. Mas quando você acordar e você não conseguir fazer outra coisa senão dobrar os seus joelhos e buscar o Senhor em primeiro lugar no seu dia. Em nome de Jesus, é isso que vai começar a acontecer na sua casa a partir de amanhã. É isso que vai começar a acontecer na sua vida, na sua história. O Senhor vai começar a te ensinar até mesmo a orar. O Senhor vai começar a te ensinar agora como é o jeito de falar com Ele, o que você precisa fazer, como você tem que se portar para ouvir a voz dEle, amado. Então o Senhor é um Deus que continua falando. Não é que Ele parou de falar, é simplesmente que, nesse caso, Eli parou de ouvir. Você concorda comigo? Não é que Deus parou de falar, Eli parou de ouvir. Quando a gente vai ver os pecados dos filhos de Eli, nós certamente vemos os pecados ali na vida de Eli, na família de Eli, através dos filhos de Eli. E a gente está falando sobre coisas sacerdotais, nós estamos falando sobre identidade sacerdotal, e a gente vai ver que Ofni e Finéias são filhos de Eli, e eles também são sacerdotes, mas eles estão vivendo um pecado muito à flor da pele. Eles estão vivendo uma vida de pecado que está acabando com aquilo que Deus está querendo fazer no meio do povo deles. Olha, eles estão dormindo com as mulheres que não são suas mulheres, são as mulheres daquele reino. Eles estão caindo em adultério, eles estão caindo na perversidade. Eles vão lá e eles roubam daqueles que vão ofertar ao Senhor, antes mesmo de aquilo ser transformado em sacrifício. A Bíblia fala que eles pegam um garfo, eles fincam na panela, e aquilo que o garfo tira, eles tomam para si. Alguns homens vão dizer assim: olha, espere pelo menos estar assado, espere pelo menos virar a oferta, porque chegaria até a casa deles, porque essa também era uma parte que chegaria até as mãos deles. Mas eles faziam de propósito, para transgredir aquilo que estava acontecendo. Eles queriam mostrar uma autoridade que não foi autoridade concedida por Deus a eles. E eles estavam agora quebrando todo o povo que estava com ele. E isso estava enfraquecendo muito a vida das pessoas ao seu redor. Porque quando nós vemos um sacerdote na Bíblia que anda em desacordo com a palavra de Deus, nós também vemos um povo que depende da orientação daquele sacerdote perecer. Então não tem jeito, amados. A palavra do Senhor me chama de sacerdote, a palavra do Senhor te chama de sacerdote. Então um vacilo que você der é muito mais prejudicial do que um vacilo que um ímpio der. Porque todo mundo já está esperando o ímpio vacilar, mas de vocês, eles estão esperando que vocês sejam um exemplo, que nós sejamos exemplos, que nós estejamos limpos, prontos para servir ao Deus Altíssimo, de uma maneira que a gente não vai realmente contestar e nem vai quebrar com esse evangelho que nós vamos pregar. Eu sempre costumo dizer com os adolescentes, eu falo assim: olha,
muitos adolescentes que vocês vão evangelizar, nunca nem abriram a Bíblia de vocês, nunca nem abriram a Bíblia deles, se é que eles têm uma Bíblia, nunca nem baixaram o aplicativo da Bíblia no celular. Então isso quer dizer que a responsabilidade que vocês têm em zelar pelo testemunho de vocês é muito maior, porque vocês serão a Bíblia que o mundo vai ler. Eu falo isso com os adolescentes, vocês serão a Bíblia que o mundo vai ler. Se você tem páginas rasgadas, eles também vão ser rasgados. Se vocês têm páginas amassadas, eles também serão amassados. Se você se corromper, eles também serão corrompidos, porque o exemplo que eles têm somos nós. Nós somos o exemplo que o mundo vai ter. E quando a gente olha para Eli, para a casa de Eli, para Ofni e Finéias, a gente vê um mau exemplo, um mau testemunho, de homens ali que estão pervertendo a identidade de sacerdotes na casa deles. E a gente vê que esse pecado dele faz com que Deus se desagrade até um ponto, que envia um homem, que a Bíblia não fala o nome dele, e fala assim: olha, Deus mandou eu aqui para dizer a você, que a sua casa não será mais preservada. O Senhor retirará a promessa da sua casa. Tem gente que fala que eu não morrerei até que a promessa se cumprir, né? Não é verdade? Tem gente que fala isso. Tem até uma música que canta assim: mas eu vi Moisés morrer antes da promessa ser cumprida. Para Moisés. Eu também vi que Eli teve a sua promessa retirada pelo próprio Deus. Ah, mas então Deus volta a palavra dele para trás? Então Deus não é homem para mentir, mas ele mente? Então Deus, ele retira a palavra que ele deu? Não tem nada a ver com isso. Quando a gente fala de uma aliança, estamos falando de pelo menos duas pessoas aliançadas, e quando um dos lados quebra a aliança, o outro lado também não tem obrigação de mantê-la. É isso que se trata. Quando eu quebro a aliança com Deus, o Senhor não tem mais obrigação de ser fiel para mim. Mas pastor, Deus é fiel, é a essência do caráter dele. Sim, ele continua sendo fiel, ele continua sendo bom, ele é bondoso, ele é amor. Tudo isso faz parte da essência de Deus, mas quando eu quebro a minha aliança com Ele, Ele deixa de ser amor para comigo, Ele deixa de ser bondoso para comigo, Ele deixa de ser fiel para comigo. Você duvida? Quebra a aliança com Deus, e vai começar a ver uma enxurrada de coisas acontecendo na sua vida que você não vai saber de onde que vem. Então a palavra é manter a identidade sacerdotal, porque o sacerdote levantado por Deus não quebra a sua aliança. O sacerdote levantado por Deus, ele tem temor, ele não tem medo de Deus, ele tem temor a Deus, que é uma mistura de um pouco de medo, mas com respeito, porque ele reconhece a autoridade e o poder de Deus na vida dele. Então aquele que é sacerdote, é levantado por sacerdote, não pode vacilar os passos. E a gente vê isso acontecendo com Eli. Mas a Bíblia fala também que Eli é um homem muito velho, é um homem que estava, parece decepcionado com a vida. Eu leio esse texto, já li várias vezes ali 1 Samuel, e todas as vezes que eu leio, eu sinto uma coisa ruim quando a Bíblia fala sobre Eli. Parece alguma coisa que está acontecendo na vida dele, ou deixou de acontecer, faz com que ele mude muito a sua personalidade. A Bíblia fala no capítulo 1, versículo 9, que ele estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo. Sabe, eu consigo imaginar essa imagem, você consegue imaginar? Um sacerdote sentado na coluna, no pilar do templo, sentado numa cadeira, encostado na coluna. Eu consigo até imaginar ele encostado assim, meio que balançando a cadeira assim, sabe? É minha imaginação. Eu consigo imaginar ele encostado assim, meio largadão. Não é sentado como uma pessoa assim que vai orientar alguém, mas é sentado largado, despojado, perto do pilar do templo, porque se a cadeira vier a cair, ele esbarra no pilar do templo. Eu sinto esse homem. Eu sinto quando eu olho esse homem que ele está falando sobre uma apatia espiritual. Tudo bem, a Bíblia fala que aquele homem ali já é de idade, e ele já está cansado das vistas, ele não consegue enxergar direito. Mas sabe uma coisa que a Bíblia não precisa falar, que a gente consegue perceber? Que os seus ouvidos também já não ouvem bem. Seus ouvidos também já não ouvem mais. Os seus ouvidos agora, não estou falando dos ouvidos físicos, como a Bíblia fala que os olhos físicos deles já estão cansados. Mas a Bíblia fala e mostra e demonstra isso, que os ouvidos dele já estão cansados. Os ouvidos espirituais de Eli já não têm mais a habilidade de ouvir a voz de Deus. Amados, isso já é a derrota de Eli. Quando um sacerdote não tem mais a habilidade de ouvir a voz de Deus, ele perde a direção, ele perde o caminho, ele perde a função. Pensa em alguém que
que o povo depende. Pensa um povo que depende de você. Pensa na sua casa, você que é pai, que é mãe, que é sacerdote da sua casa. Pensa nos seus filhos que dependem de você. E de repente vocês perdem a direção de Deus. Para onde os filhos de vocês vão? Para onde eles vão caminhar se a voz de Deus guiava vocês e vocês eram os representantes da família de vocês? É exatamente para esse lugar que vai Israel. Quando eu vejo a palavra do Senhor falando sobre algumas coisas que vão acontecer ao longo desse texto, eu percebo claramente um povo sem direção. Se você sabe bem, esse texto está escrito num período onde os filhos de Israel estão lutando contra os filisteus. E eles vão para essa batalha, e eles lutam nessa batalha e eles perdem. Israel perde contra os filisteus. E aí quando eles voltam derrotados ali. Alguém tem uma excelente ideia. E a Bíblia fala quem são esses que têm uma excelente ideia. A Bíblia fala que alguns anciãos do povo têm uma excelente ideia. Aqueles que aparentemente deveriam ter os melhores conselhos. A Bíblia fala de vários anciãos que sentam na porta do templo, que sentam na porta da cidade para aconselhar aqueles homens que passam. Mas esses anciãos aqui não têm mais a direção de Deus. E os conselhos desses anciãos agora não são os melhores conselhos. Muito pelo contrário, são conselhos ruins. E o conselho que esses homens dão para aquele povo é o seguinte: vai lá em Siló. Vai em Siló, pega a arca da aliança. Leve a arca da aliança para o meio do povo lá, no meio da guerra. E com certeza o Deus de Israel livrará o povo. Aqueles homens olham para essa orientação e encontram ali uma excelente ideia. E eles fazem isso, eles pegam a arca. Eles levam para o meio da guerra e eles lutam, e a Bíblia conta que muitos milhares de homens são mortos, e muito pior do que isso, a arca de Deus também é saqueada e levada junto com o povo filisteu. Sabe o que isso demonstra? Sabe o que isso fala comigo? É que quando nós não temos a habilidade de ouvir a voz de Deus, nós ouvimos qualquer um. Quando nós não temos a habilidade de ouvir a direção de Deus, nós pegamos qualquer rota. Quando nós perdemos a habilidade de ouvir o que Deus quer falar para mim e para a sua vida, nós ouvimos qualquer um. Principalmente aqueles que têm um pouco mais de cara de sabedoria. Porque quando eu olho para um ancião, eu falo, esse homem é vivido. Esse homem tem alguma coisa para ensinar. Ele não passou na vida à toa. Certamente ele tem muitas experiências, muitos exemplos. E aqueles homens vão viver dessa maneira. E o pior, eles perdem a guerra. A arca é saqueada e Ofni e Finéias morrem. Quando a notícia chega lá em Siló, Eli está naquele lugar, o sacerdote está ali, e a notícia chega e é contada para Eli. Onde Eli estava? Exatamente em Siló, sentado numa cadeira junto ao pilar do templo. Você consegue perceber essa apatia espiritual do sacerdote? Sim ou não? Sacerdote apático, o representante de Deus apático, não representava nada, representava mais um vendedor de cadeiras do que um sacerdote, e de cadeira ruim, porque a cadeira quebra e ele cai e morre. Quando a gente vê esse cenário acontecendo na história, em 1 Samuel, a gente percebe que Deus ele continua falando, mas é necessário sacerdotes para ouvir a voz de Deus e obedecer. Quando eu vejo em 1 Pedro dizendo que o Senhor nos chamou para ser sacerdotes, e eu percebo lá em Êxodo dizendo que o sacerdote precisa, para ser levantado, precisa de 2 critérios: ouvir a palavra de Deus e obedecer os mandamentos de Deus. Eu percebo que isso era muito diferente do que estava acontecendo com o sacerdócio de Eli. Mas eu percebo também, em contrapartida, que Samuel estava sendo levantado. Nesse mesmo cenário, eu vejo também uma ótica diferente acontecendo. Em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 26, diz: o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. E esse texto aqui, o contexto dele, é um momento ali, onde Samuel ainda era muito, muito jovem. Mas a Bíblia fala que ele crescia em estatura e no favor do Senhor e diante dos homens. Olha só, um menino tão pequeno, vivendo num cenário caído como Israel estava vivendo naquele tempo, ainda assim, ele não foi abalado. Sabe o que isso traz para mim? Tem uma frase de John Locke que fala assim, que nós somos produtos do meio, é a maior mentira. Ou seja, aquele que nasceu no tráfico vai ser o traficante.
Aquele que nasceu pobre vai ser pobre pro resto da vida. Aquele que nasceu no meio da prostituição vai ser prostituta. A palavra do Senhor mostra um exemplo diferente de Samuel. Samuel tinha tudo para ser também um sacerdote caído, mas ele crescia em estatura, em graça diante de Deus, mesmo vivendo um cenário caído como estava acontecendo na casa de Eli. Então Deus estava mantendo aquele jovem, e aquele jovem também não abria mão também da sua aliança. E essa aliança nem foi Samuel que tinha feito com Deus, é uma aliança que Ana tinha feito com Deus. Ana disse ao Senhor: Senhor, se o Senhor me der filhos, eu entregarei esse filho ao Senhor, para que ele esteja devotando toda a sua vida diante do seu serviço, do seu ministério, da sua casa. E o Senhor, quando ele percebe isso, ele fala: eu estou precisando de um sacerdote também. Então o Senhor junta aqueles dois propósitos. Deus precisava de um sacerdote, e Ana queria ter um filho. O Senhor levanta Samuel como este homem. E aí cabe uma aspas aqui: o Senhor está muito mais importando em unir propósitos do que unir pessoas. Dica para os jovens, para os adolescentes também. O Senhor está importando muito mais com unir propósitos, e o Senhor une o propósito dele com o propósito de Ana, e Samuel é levantado. Mas Samuel, mesmo sendo uma criança e ainda não tem habilidade para ouvir a voz do Senhor, ele também não quebra a aliança. Isso é muito importante, porque enquanto todos da casa de Eli quebraram a aliança com o Senhor, Samuel continua crescendo em graça, continua crescendo em favor diante do Senhor e dos homens, ao contrário dos filhos de Eli, dos seus irmãos, entre aspas, que davam maior mau testemunho. E ele estava ali vivendo, esse jovem ele crescia com esse favor. Então nós vamos ver agora quem nós vamos então nos aliançar, porque diante desse cenário existem vários tipos de aliança que Samuel podia fazer. Samuel podia se aliançar com Ofni, podia se aliançar com Finéias, podia se aliançar com Eli, podia se aliançar com as mulheres que Ofni e Finéias dormiam, mas ele não se aliança com eles, porque ele tem uma aliança inquebrável. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, e eu não sei o que te fez chegar também aqui essa noite, mas eu quero te dizer que o Senhor tem uma aliança com aqueles que têm aliança com Ele. O Senhor tem uma aliança para a sua vida, o Senhor tem uma aliança para a sua casa. É necessário restaurar essa aliança no dia de hoje? Será que é necessário nessa noite essa aliança ser restaurada? Então que seja essa noite uma noite de renovação da aliança que o Senhor tem para a sua vida, que o Senhor tem para a sua casa e que o Senhor tem para a sua história. Mas não permita que essa aliança seja quebrada. Não permita que algumas pessoas venham falar com você acerca de um Deus que elas não vivem. Eu estava vendo outro dia, acho que foi ontem, eu estava vendo sobre o pastor André Valadão, falando que hoje em dia todo mundo é sábio em alguma coisa. Pessoas que casaram e divorciaram são pessoas maravilhosas para falar sobre casamento, para dar instrução sobre casamento. Pessoas que têm filhos, mas não conseguem controlar o filho, são ótimas pessoas para falar sobre como deve cuidar filhos, como deve cuidar de filhos. Mas o que mais tem é gente que não tem e que quer ser, querendo falar acerca da nossa vida. Ei, diga assim: se o Senhor tem para a sua vida uma palavra e uma promessa, você não tem que ouvir a voz dos outros. Se o Senhor tem uma voz clara para você, você não tem que ouvir a voz que vem de outras pessoas, que não vem da parte de Deus. O que mais tem é gente que não tem nada e que quer falar como ganhar dinheiro no YouTube. Tem um monte. Digita assim, como ganhar dinheiro fácil no YouTube, e vai ver uma lista de pessoas, uma lista de falidos falando como ganhar dinheiro. Talvez o que eles vão conseguir ganhar é o seu dinheiro, mas o que mais tem é isso. Então quem nós estamos aliançando? Quem nós estamos entregando o nosso coração? Quem são as pessoas que a gente abre a porta da nossa casa, que senta na mesa com a gente, que come com a gente? Quem são as pessoas que nós emprestamos os nossos ouvidos? Independente de quem elas sejam, seus ouvidos sempre têm que estar abertos para o Deus da vida, para o Deus Altíssimo, porque Ele quer continuar falando e falando aos nossos corações. O meu pastor, como muitos aqui sabem, meu primeiro pastor foi o pastor Fernando Baltar, já pregou várias vezes aqui na igreja, e pelo menos umas 3 vezes na minha caminhada com ele, eu escutei ele dizer assim: olha, se eu tiver que me colocar numa posição onde eu vou desagradar algumas pessoas para agradar a Deus, eu prefiro desagradar quantas pessoas forem necessárias para jamais desagradar a Deus. Eu prefiro
agradar a Deus e desagradar a várias pessoas. Eu sei que eu perderei amigos, mas o que eu não posso perder é a presença dEle. O que eu não posso perder é a santidade. O que eu não posso perder é a dependência dEle. O que eu não posso deixar é de ouvir a voz dEle, porque a voz dEle traz vida para a minha alma, modifica, transforma o meu espírito, modifica o meu caráter, transforma a minha personalidade. Amados, a coisa mais difícil que a gente vai ver e reconhecer em alguém, são pessoas que se dizem cristãs e não mudaram sua personalidade até hoje. Permanecem ranzinzas, permanecem em pecado, vivendo coisas que são retrógradas e falando que são crentes, falando que são de Deus. Amados, a coisa que mais me chama a atenção é isso. Quantas vezes a gente vê pessoas que não geram uma clareza de conversão, que não mudaram ontem a mesma pessoa de hoje, assim por diante, e vão passando a vida todos assim, não se quebrantam diante daquele que precisam ouvir. Será que Deus tem falado ao coração dessas pessoas? E cabe também a gente fazer essa pergunta para nós: será que o Senhor tem falado ao nosso coração a ponto de eu ser transformado mais e mais todos os dias? Será que eu continuo sendo o mesmo de ontem, ou será que hoje eu sou um pouquinho melhor do que ontem? Se eu sou um pouquinho melhor, perceba que não vem de mim, mas vem de Deus, do Deus que eu ouço, do Deus que nós ouvimos. Então a gente tem que abrir nossos ouvidos para o Senhor, para que Ele venha falar conosco. Mas isso a gente precisa saber com quem nós estamos nos aliançando, quem nós estamos emprestando o nosso coração, emprestando nossos ouvidos. Daniel, quando estava na Babilônia, ele teve a oportunidade de aproveitar tudo aquilo ali, porque daqueles homens, ele era o mais sábio, o mais culto. Ele podia se aproveitar, se apropriar daquela situação e começar agora a extorquir as pessoas e ser também como o rei da Babilônia. Mas não, ele diz assim: olha, eu não quero me contaminar com as iguarias do rei, porque eu sei que o meu Deus vive, eu sei de onde eu vim, eu sei o Deus que me trouxe para cá, e eu sei que esse Deus vai me sustentar no tempo que eu estiver nesse lugar. E Daniel, ele não se corrompeu, ele não comeu das iguarias do rei. E quando aquele chefe dos cozinheiros olhou para Daniel, ele viu um homem mais corado do que os outros. Sabe qual é o nome disso? Honra de Deus. Fidelidade gera honra. Seja fiel a Deus que Ele vai te honrar, amados. Seja fiel a Deus que Ele vai te honrar. Quando eu olho para José também no Egito, eu percebo que aquele homem, ele tinha toda a oportunidade de se contaminar. José estava no Egito agora, e ele tinha um cargo importante, ele tinha relações importantes, e ele teve a oportunidade de dormir com a mulher de Potifar. Ele foi cantado por ela. Ele podia ter se aproveitado daquela situação, mas ele disse não, porque eu sei do Deus que eu tenho crido, eu sei que Ele é comigo, então eu não caio em adultério com ninguém. Mas isso, pastor, custou a prisão dele. Não importa, é melhor ir para a prisão sendo justificado por Deus, do que ir para a prisão, ou do que não ir para a prisão e Deus olhar para nós com aquele aspecto do pecado. Quando José está na prisão, ele tem a oportunidade, naquele lugar ali, de se manter fiel, e ele se mantém fiel. E o Senhor honra José na prisão. Amados, eu não sei onde você quer que o Senhor te honre, mas o Senhor tem essa habilidade de honrar nos lugares que a gente menos espera. Nos lugares que a gente não espera, o Senhor nos honra. Mas isso quando Ele vê em nós fidelidade para com Ele. Você está sendo fiel com o Senhor? Fique tranquilo, Ele vai te honrar naquele lugar que você está precisando. Se você está exercitando a sua fidelidade ao Senhor, fique tranquilo, Ele vai exercitar a sua honra sobre você também. Porque o Senhor, Ele tem os seus olhos em todos os lugares, vigiando os bons, vigiando os maus. Os olhos do Senhor varrem a terra, porque Ele está te olhando, Ele está nos enxergando. Então vale a pena ser fiel, vale a pena realiançar com o Senhor, vale a pena entregar a nossa vida a Ele, vale a pena estar com Ele no lugar onde Ele nos chamou para estar, meu irmão, minha irmã. Ele já não se lembrava do som da voz de Deus, mas Samuel, ele começa a ouvir a voz de Deus. Quando eu vejo Samuel lá no capítulo 3, versículo 10, quando diz assim: então o Senhor veio e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o seu servo te ouve. Aquele jovem, ele não tinha um status, aquele jovem não era autossuficiente. Aquele jovem nem tinha uma estola sacerdotal, um éfode. A estola dele era feita de linho, mais parecido com um avental do que uma estola sacerdotal.
Mas nessa intimidade, nessa humildade, o Senhor percebeu alguém que diz: ei, Senhor, fala, que o teu servo te ouve. Sabe o que o Senhor quer de nós? Ele não quer uma roupa de linho fino, Ele não quer um status, Ele não quer uma posição social, dinheiro, nem o que você tem, porque tudo Ele tem mais. Ele quer de você alguém que diz assim: Senhor, eis-me aqui, fala, porque o teu servo te ouve. Ele quer que você diga: olha, Senhor, pode falar, porque enquanto o Senhor estiver falando, muitos não estão ouvindo, mas eu estou com os meus ouvidos atentos, eu ouço a sua voz, e mais, Senhor, eu quero ouvir a sua voz, mas eu quero ser obediente à sua voz, porque eu tenho certeza que a sua voz me leva para a direção do milagre, a sua voz me leva para a direção que eu preciso estar. E Samuel é este homem, que ele vai crescendo em estatura, no favor de Deus, mas agora ele não somente não quebra aliança com Deus, como antes, mas agora ele é esse homem, que também consegue ouvir e discernir a voz de Deus. Muito jovem, mas que já consegue ouvir a voz de Deus. Não despreze os pequenos começos. Tem gente que é muito nova na igreja, mas já tem experiência de muitas pessoas que já passaram por aqui. Tem muita gente, a pastora Rosângela falou isso domingo, né? Ela trouxe aqui um cordão de ouro, branco, caro, que ela não sabe nem o valor, mas caro. E ela trouxe aqui uma maquininha, como é que chama? Cortador de grama. E ela falou: olha, os dois representam algo para mim. Com certeza o cortador de grama foi alguém muito humilde, ou uma criança que entregou a ela. Então não despreze os pequenos começos, porque essa foi a maneira que aquela pessoa encontrou de honrar a vida dela. Eu não sei como é a sua forma de honrar ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez na sua vida, mas se hoje você não tem nada, se você não conseguiu nem ofertar nessa noite, se você não conseguiu trazer o seu dízimo, se o seu coração está quebrado, devastado, se a sua vida, você olha e acha que não tem sentido mais, você está no lugar certo. Honra o Senhor então com a sua presença. Você está aqui ouvindo essa palavra, o Senhor está mexendo em algo dentro do seu coração, está revirando algo aí no seu lugar secreto, na sua caixa de memórias. O Senhor está trazendo à luz coisas que você às vezes não parava para pensar. Se é isso que você tem, então apresente isso perante o Senhor, mas seja sincero, demonstre ao Senhor que é isso que você precisa, é isso que você tem para oferecer, é isso que você se coloca na posição de disponibilidade. Se você não tem nada, então pelo menos fala assim: Senhor, eu não tenho nada, eu não sei para onde eu vou, mas eu preciso de direção. Então enquanto o Senhor me dirige, vai me usando, me coloca para servir, me apresente um ministério, chega alguma pessoa do meu lado, conversa, não sei como é que você vai fazer, mas não fique à toa, porque o Senhor tem prazer em usar pessoas que conseguem ouvir a sua voz. O Senhor tem prazer em usar pessoas que conseguem ouvir a sua voz. Sabe por quê? Porque também como era naquele tempo, hoje a voz do Senhor tem sido rara. Quer dizer então que não tem pessoas pregando? O que mais tem hoje em dia são pregadores. Se antes tinha muito, agora tem mais, porque agora a gente consegue acessá-los no Instagram, no YouTube. Mas ainda assim, olha que paradoxo, é um tempo que a voz do Senhor ainda é rara. Sabe por quê? Porque muitas pessoas terceirizam a voz de Deus. Muitas pessoas vão no culto para ouvir o que o pregador tem a dizer, e esquece que o Senhor está todos os dias dizendo: é só você falar: eis-me aqui, fala comigo que o seu servo te ouve. Em qualquer lugar que você estiver, o Senhor continua falando com você. Que em qualquer lugar que você estiver, o Senhor vai continuar falando com você. Ele só precisa encontrar em você aquele coração da samaritana. Uma mulher samaritana, um povo pior do que os escravos, um povo pior do que ralé, pior do que os doentes, eram os samaritanos, povo inimigo de Deus. Uma mulher que naquele tempo não era nem contabilizada nos textos bíblicos. Ela estava em pecado, porque ela estava provavelmente em adultério, mas ainda assim o Senhor colocou ela como exemplo de um coração de um adorador. Sabe por quê? Porque diante de Jesus o coração dela foi sincero. Porque diante de Jesus ela não conseguiu mentir. Diante de Jesus
ela conseguiu ser sincera. Eu não estou falando para você pecar, eu não estou falando para você cair no adultério, eu não estou falando para você ser um povo inimigo de Deus, eu não estou falando nada disso não. Eu estou falando que apesar do nosso pecado, apesar de muitas vezes nós termos sido inimigos de Deus, se diante de Jesus o nosso coração for sincero, o Senhor olhará para nós como um coração de adorador, como um coração de servo, como alguém que tem potencial para ser levantado como sacerdote na presença dEle, e que não vai te abandonar, mas vai fazer cumprir aquilo que Ele tem para a sua vida, para a sua casa, para o seu ministério e para as áreas da sua vida que dependam dEle. É por isso que Ele te chamou, é por isso que Ele está levantando novos sacerdotes. É a promessa do passado, mas que continua vigente, porque quando eu abro a Bíblia, o Senhor continua sendo um Deus de novidades. A palavra do Senhor continua sendo nova, a palavra do Senhor continua falando ao meu coração, falando à minha mente, transformando o meu ser. E ela precisa transformar e continuar transformando as nossas vidas. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, já estou finalizando, lá em 1 Samuel no capítulo 4, versículo 6, existe algo que me chama muita atenção. Os filisteus ouviram a voz de júbilo e disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial. Os filisteus, o povo inimigo de Deus, estava ali duelando, mas na segunda batalha eles escutam uma voz que eles não ouviram antes. E essa voz, amados, não era uma voz de Deus. Na verdade, eles escutam um grande júbilo, muito parecido com um grande barulho, um grande ruído. Só que eles olham isso e falam assim: olha, agora nós estamos fritos, porque agora certamente os deuses deles, os deuses que tiraram eles do Egito e levaram eles para Israel, esses deuses estão vindo agora ao nosso encalço, e certamente nós morreremos. Mas filisteus, ajam como homens de fato. Se nós vamos morrer lutando, mas a gente não vai desistir, a gente não vai fugir. Eles lutam ali, só que eles vencem a batalha. Aí você vai perguntar: pastor, mas a voz não era de grande júbilo? Não era um grande barulho que estava vindo lá? Não era isso que estava acontecendo? E eu te falo: olha, nem todo grande barulho é de Deus, nem toda gritaria é de Deus, nem todo júbilo é de Deus. Tem muita gente que canta a vitória fora da hora, e aquele povo estava cantando a vitória fora da hora. Eles comemoraram no momento errado. Mas também o que me chama a atenção é que até mesmo o inimigo deles, quando olha para isso, eles temem o Senhor. Até os filisteus temeram ao saber que Deus estava vindo para a guerra. Existem inimigos nossos que respeitam mais o nosso Deus do que nós mesmos respeitamos. Já reparou isso? Tem pessoas que não acreditam no nosso Deus, mas eles temem muito mais o nosso Deus do que muitas vezes nós. Por quê? Porque às vezes a gente grita muito, a gente faz muito barulho, igual biscoito de polvilho. A pastora Natasha que fala isso. É muito biscoito de polvilho, faz muito barulho, mas não alimenta nada. Então às vezes são pessoas vazias, que gritam muito, que falam que vai fazer, que vai acontecer, e que começam a cantar vitória fora da hora. E isso que Israel estava vivendo agora, mostrava isso. Mas o inimigo deles temiam, mas eles mesmos já tinham perdido o temor por Deus. Porque, ainda que todas as pessoas à sua volta desprezem o seu Deus, se mantenham firmes, porque Ele permanece sendo Deus. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que nem todo barulho é Deus falando. Nesse 1 Samuel 4,6, esse ruído de alegria aparentava vida, mas Deus estava permitindo a morte. Mas quando eu olho em Ezequiel 37, eu percebo que nem todo ruído de som, nem todo ruído é som de morte. Em Ezequiel 37,7, um ruído de ossos batendo em ossos aparentava a morte, mas era Deus decretando a vida. Mas quando eu olho também em 2 Reis 7, versículo 6, um ruído de carros de guerra. Há 2 semanas atrás a gente estudou essa palavra no grupo de pastoreio. E de cavalos e de grande exército não era nada além de 4 leprosos, mas que pela fé usufruiu dos despojos de uma batalha que nunca aconteceu contra os sírios. Mas tem um Deus que transforma morte em vida. Aqueles leprosos eram apenas 4, e quando eles chegam no arraial dos sírios, o som que eles escutam é o som de alguém que estava como um grande exército, fazendo algo sobrenatural, mas era apenas 4 leprosos, 4 homens que estavam praticamente mortos.
Amém, meu irmão? A necessidade, então, de Deus é levantar homens e mulheres que estão disponíveis para ouvir a sua voz. E não somente ouvir, porque ouvir a gente ouve muitas vozes, mas ouvir a voz de Deus e obedecer sem quebrar a sua aliança. Em 1 Tiago diz, em Tiago capítulo 1, versículo 22, 25 diz: sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, e se retira, e logo esquece como era a sua aparência. Ele fala: mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado naquilo que realizar. Este será bem-aventurado naquilo que realizar. Aleluia, amém. Você pode se colocar de pé nesse momento? Você pode nesse momento fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração, e neste momento você pode falar a Deus na sua intimidade, na intimidade pela qual o Senhor está querendo trabalhar em você. Fale com o Senhor nesse momento: Senhor, eu vim nesse lugar, eu vim neste culto, Pai, eu tenho os meus problemas, eu preciso ouvir a sua voz, Pai, mas diante de tantos ruídos, ó Pai, diante de tantas pessoas que cantam a vitória antes da hora, de tantos ruídos, de tantas pessoas que às vezes embaçam aquilo que o Senhor quer fazer eu enxergar. Muitas vezes estou diante de tantas circunstâncias, ó Pai, que me oprimem, que atrapalham eu conseguir enxergar a sua palavra, a sua direção, Pai. Então me perdoe, Jesus, me perdoe, Senhor, por tantas vezes eu abri os meus ouvidos para ouvir as pessoas que eu não deveria ouvir. Senhor, me perdoe por tantas vezes eu estar diante de homens e mulheres que não têm os melhores conselhos, mas muito pelo contrário. Todas as vezes que eu ouvi, eu caí. Todas as vezes que eu estive diante deles, eu sucumbi. Ó Pai, me perdoa nessa noite. Ó Pai, ressuscite o meu sacerdócio nessa noite. Você pode orar ao Senhor nesse lugar? Ora ao Senhor nesse lugar. No seu lugar, fale com Ele. Peça a Ele para restaurar o sacerdócio na sua casa. Eu não sei como tem sido a sua vida em casa, com seu filho, com sua filha. Como é que tem sido a casa, sua casa. Mas o Senhor também te chama para ser sacerdote na sua casa. O Senhor te chama para ser sacerdote do seu lar. O Senhor te chama para ser sacerdote na sua empresa. O Senhor te chama para ser sacerdote na sua sala de aula, porque o Senhor quer levantar sacerdotes para mudar uma geração para uma geração eleita, um povo de propriedade peculiar de Deus, uma nação santa, um povo escolhido. Isso que o Senhor está levantando aqui nessa noite. Se essa palavra falou no seu coração, eu quero te convidar para você vir aqui na frente. Eu quero orar com você, eu quero orar por você, mas eu quero que você saia desse lugar e fale: Senhor, hoje eu quero realiançar com o Senhor. Senhor, eu quero restaurar minha aliança, e esse é o lugar de restauração. Hoje nós estamos aqui, mas não fique parado no seu lugar, não fica sentado numa cadeira junto ao pilar do templo como o profeta Eli, mas saia do seu lugar e venha aqui na frente. Olha, para você não ficar constrangido, eu já sou o primeiro que está nesse lugar, porque eu quero me realiançar com o Senhor, porque eu preciso dEle, porque eu dependo dEle. Então sai do seu lugar, vem aqui na frente.